Então, eu acho assim, o primordial, né, para quem quer fazer o curso de gestão de recursos humanos, é ter uma identificação, a empatia, o respeito pelas pessoas. Ao mesmo tempo que é muito gostoso lidar com tudo isso, é difícil também, porque as pessoas são muito diferentes umas das outras, né? Então, conforme você vai trabalhando, então, como secretária, né, num consultório médico, numa clínica de psicologia, numa imobiliária, depois eu fui trabalhar com vendas. E no trabalho de vendas era numa loja de telefonia móvel, estava começando no mercado, estava começando a bombar. E as operadoras de telefonia entraram com tudo e começaram a dar treinamento para os funcionários dos lojistas que eram credenciados a ela. E os treinamentos eram fantásticos. Isso já foi crescendo os olhos, fui me identificando muito. E comecei como vendedora na loja, depois passei para gerente, porque justamente eu tinha essa facilidade, habilidade em lidar com as pessoas. E que eu tinha nesses treinamentos, eu conseguia replicar de uma forma bacana, assertiva para os funcionários. Óbvio que era loja pequena, tá? De 4, 5 funcionários, mas isso daí foi me instigando a trabalhar mais na área de treinamento, de lidar com as pessoas de forma geral. A partir daí, depois eu fui para uma loja trabalhar em shopping. E no shopping eu tive que implementar uma equipe, montar uma equipe, que a loja era nova, né? Mudei de cidade e tal. Então, você ter essa experiência de começar do zero, montar uma equipe, foi muito interessante. A partir daí, eu fui buscar, pesquisar como eu poderia me aprimorar na área, né? E há uns 20 anos atrás, estavam começando a ter mais visibilidade até para o mercado os cursos, né, de tecnologia, tecnólogo. Foi onde encontrei a faculdade que tinha marketing e vendas, recursos humanos, logística. Fiquei entre marketing e vendas, mas que era interessante, que também era da área, mas o que me chamou mais atenção pela grade curricular e pelo meu histórico, né, de trabalho, foi recursos humanos. Fiz o recursos humanos, aprendi bastante, muita teoria, né, mas eu já tinha a prática ali um pouquinho na loja e fui aperfeiçoando. E daí eu falo que eu tive sorte. Sorte é oportunidade mais preparação, né? Uhum. Então, depois de uns 6 meses que eu terminei a faculdade, tive a oportunidade por uma empresa que é muito grande, né, nacionalmente, da área de logística, de me contratar para trabalhar na unidade que eles tinham na Kraft Foods, em Piracicaba, na área de recursos humanos. Já entrei na área de recursos humanos como auxiliar administrativa. Daí eu fiquei praticamente uns 8 meses trabalhando na Kraft Foods e, mais uma vez, uma sorte que a pessoa que fazia o RH de outras empresas, né, que a gente era uma prestadora de serviço. Então, Sim. onde ela prestava serviço dentro de outras empresas com a área de RH, ela se desligou da empresa. E por eu ser solteira, ter condução própria, pediram, olha, você não pode ir amanhã lá em tal empresa, que era na Cobrec, em Dayatuba. Eu fui. Daí foi um novo desafio, porque lá a folha de pagamento era só em banco de horas. Eu nunca tinha trabalhado efetivamente com banco de horas. Então, já estudei banco de horas, tal, deu certo. Daí me ofereceram pegar mais a Siemens, né, que era em Jundiaí. Também peguei. Daí falou, tem a Magnete Marelli em Hortolândia. Eu falei, nossa, daí eles falaram, só que seria legal você mudar para Campinas, para ficar no centro e tal. Mudei para Campinas, então fui de Rio Claro para Piracicaba, Piracicaba para Campinas. Fiquei uns 2 anos como RH volante, a gente falava, atendendo várias empresas. Daí aumentou o contrato na Magnete Marelli, né? Então a gente começou a ter mais funcionários, porque de 50 foi para 80, 150. Então, daí eu já fui ficando um pouquinho mais fixa lá. E um tempinho depois, a empresa ela adquiriu um novo contrato, né? Conseguiu pegar o contrato com a Goodyear aqui em Americana. Também na área de logística, e eu trabalhando com RH dentro da área de logística. E foi
uma outra oportunidade muito boa, porque foi uma implantação de contrato. Você vindo já numa empresa estruturada, que era diferente de você montar uma equipe de 3, 4 pessoas para uma loja, era 300 funcionários. Então, assim, você tinha uma estrutura com pessoas que te ajudariam no recrutamento e seleção, psicólogas, mas era começar do zero. Isso foi muito interessante, foi muito estimulante, foi muito desgastante também, mas assim, eu aprendi muito nessa empresa. Então, toda a parte teórica que eu tinha visto na faculdade e feito, né, algumas coisas práticas em sala de aula, e mais o que eu tinha de bagagem anterior dos trabalhos anteriores, eu pude aplicar muita coisa lá e também aprendi muita coisa, porque tinham vários treinamentos, desde treinamento online até presencial, né, intranet, que a gente podia fazer vários cursos, tinha contatos com técnicos de segurança do trabalho, onde a gente tem que trabalhar junto, unido, né? Então, assim, foi muito enriquecedor para mim. Daí, dentro dessa mesma empresa, eles conseguiram um contrato para um centro de distribuição da própria Goodyear em Nova Odessa, mais uma implantação de contrato. Aí já mudava um pouquinho a cara, né? Era um outro estilo de trabalho, era uma outra gestão, também foi muito enriquecedor. E então, assim, pude colocar em prática muitas coisas, desde ser da área de recrutamento, seleção, né, fazer todas as entrevistas, dava integração, workshops, cuidava da parte generalista, né, de cargos, salários, treinamentos. Então, trabalhava direto com técnico de segurança, a gente aprende muito. Depois, eu ficava 7 anos nessa empresa, estava bem estafante. Tive um acidente de carro por estafa. Daí eu falei, não, vou dar uma paradinha. Quero continuar na área, mas de outra forma. Então, eu já estava com o meu currículo bem, bem rico, vamos assim dizer, com bastante experiência, né? Até mesmo assim para ser preposta de audiência trabalhista. Então, eu fui de A a Z dentro dessa empresa. Daí eu saí, né, da empresa, falei, não, vou continuar na área. O que eu quero fazer? Vou arriscar na consultoria. Daí eu montei meu plano de trabalho, e antes de finalizar esse plano de trabalho do jeito que eu queria, tive contato com uma empresa familiar que estava buscando modificar a cara ali da gestão, né? Era uma nova gestão que estava vindo e eles queriam mudar. E foi um trabalho muito interessante. Eu comecei com essa consultoria, fiquei cerca de 8 meses lá, daí começaram a aparecer outras propostas de trabalho, também como consultoria, só que eu me identifiquei muito com a empresa e tive a proposta de ser CLT, ficar efetivada. Então, voltei a ser CLT, consegui desenvolver o trabalho bem bacana lá, porque, assim, quando você trabalha numa empresa grande, muito estruturada, ela te dá muitas ferramentas, porém, você tem que seguir exatamente aquilo, né? E para você conseguir algumas coisas, às vezes, é meio engessado. Na empresa familiar, não, eu tinha contato direto com o proprietário, né? E tudo que eu falava e levava, eu explicava para que era e tal, e ele apoiava a ideia. Então foi muito bacana, assim, a gente teve um casamento perfeito. Daí eu fiquei mais uns anos nessa empresa, desenvolvendo todo o trabalho aí efetivamente de gestão de pessoas, porque daí eu deixei um pouquinho de lado a área dos subsistemas, né? Que folha de pagamento, contratação e demissão, fazia, lógico, só que tinha uma outra pessoa para me ajudar nesse sentido. E a gente estava com foco em gestão de pessoas. E daí eu pulei uma parte que antes de eu começar a trabalhar nessa empresa familiar, eu fiz meu MBA com foco em gestão de pessoas. E eu consegui colocar em prática justamente isso. Então foi muito estimulante. E outra vez eu tive sorte, né? A preparação mais oportunidade. Depois de uns 6 meses, quase um ano, não lembro, que eu terminei o MBA, apareceu a oportunidade de dar aula no IESA. E daí eu fui, preparei uma aula teste, apresentei para a banca de professores, e foi um casamento que também deu certo, e há 7 anos eu estou no IESA.
né? E também é muito gratificante porque toda a teoria, as atualizações que a gente vai vendo com o decorrer do tempo, né, que é forma mais burocrática, eu já vivi e outras eu estou vivenciando, né? E tem muita coisa que aprende junto com os alunos, na troca de experiências. Ah, professora, aconteceu isso no meu trabalho, não sei o quê. E eu costumo conversar que nossa aula é um bate-papo, porque essa troca de experiência é que engrandece. Sim. Porque tem aluno que não é meio tímido, não pergunta, e às vezes o outro falando, fala, putz, eu já vivi isso também. Aconteceu no meu trabalho, não aconteceu. Falei, gente, ó, isso já aconteceu comigo, eu fui por esse caminho, mas pela cultura da empresa não deu certo, daí eu tracei esse. Então, todo mundo tem que analisar a cultura da empresa. Então, toda a troca, né, é interessante. E você aliar a teoria com a prática, eu acho que também é o carro-chefe, né, dos professores do IESA, ajudam muito. E eu acho que está sendo um casamento, está dando certo. Que legal. Quer dizer, basicamente não, acho que você trabalhou em todas as áreas que praticamente Todas que as áreas. envolve o recursos humanos, né? É, exatamente. Assim, só não trabalhei assim na área que tem mais que testes, né, que tem envolver Aham. psicólogo e tal, mas já acompanhei muito o trabalho, já participei muito de teste DISC, etc. Então, é interessante, porque você começa bem do auxiliar administrativo e consegue ser até pleno, sênior, né, em gestão de pessoas, consegue colocar tudo efetivamente em prática. Legal. Vanessa, fala um pouquinho do histórico, né, dessa área. Assim, para o pessoal entender, recursos humanos é um braço da administração, né? É uma das Isso. áreas da administração. Fala um pouquinho do histórico do recursos humanos, Uhum. da importância que essa... Quer dizer, hoje quem quiser prosperar no negócio tem que dominar a gestão de pessoas, não tem para onde correr, né? Não tem, não tem. Fala um pouquinho desse histórico aí para gente. É, justamente, assim, e hoje nós vemos na maioria de grade dos cursos, tem um semestre que você vai ter uma aula de recursos humanos, né? E nessa parte da administração, total. Por quê? O RH, ele tem como tudo, tem uma história, né? Então, há 40, 50 anos atrás, RH era tipo DP. Você foi contratado RH para contratar pessoas e demitir pessoas, onde as pessoas eram vistas como números. Ah, a empresa está indo mal, corta pessoas, não importa, né? Você escolhe o Sim. melhorzinho lá, sem ter muito histórico, sem ter uma perspectiva de desenvolvimento no treinamento da pessoa. Reter talentos era mais o staff só, não era muito a produção. E isso, graças a Deus, foi mudando. Por quê? Nós passamos por várias fases. Então, eu tinha essa fase onde as pessoas eram números, depois as pessoas foram sendo reconhecidas como uma mão de obra ativa, e daí elas foram se tornando uma parte essencial, né, do projeto. Não só a pessoa que está lá no chão de fábrica, na produção, que era o primeiro que era cortado, às vezes, eles têm suma importância. Hoje a gente vê de forma geral que todas as pessoas, independente do cargo, são importantes para a engrenagem da empresa. E isso está sendo reconhecido. Não vamos falar num futuro não muito, num passado não muito distante, uns 20 anos atrás, 25. Se você estivesse na empresa e alguém falasse assim, o encarregado falasse, ó, fulano, estão te chamando no RH. Nossa, Já era. a pessoa travava, os outros ficavam tudo de olho gigante, porque vai ter demissão, vai ter Sim. corte. E hoje em dia, se te fala assim, ó, fulano, o RH está te chamando, as pessoas vão despreocupadas, porque o RH costuma estar de portas abertas, né? Pode ser para te dar um treinamento, um feedback de algo que você perguntou, alguma coisa que um gestor analisou, viu que a pessoa não estava muito legal naquele dia, chama para conversar de forma mais particular, mais privada, auxiliar a pessoa. Então, o RH realmente está conseguindo aproximar as pessoas, né? E está conseguindo. Ele hoje o RH é visto como uma staff. Ele está muito linkado com o staff da empresa, com a administração de alto calão da empresa, gerentes, diretores.
uma boa gestão de RH está sempre caminhando junto com as reuniões de diretoria para saber exatamente o que a empresa quer, para poder passar, na contratação já, você passar para o colaborador, futuro colaborador, o que você espera desse colaborador dentro da empresa, né? E saber o que o colaborador espera dessa empresa. Então, tem que ser realmente uma via de mão dupla. Só ganhar de um lado hoje não existe mais. Então, hoje o RH, graças a Deus, está decolando. E tem muita gente que fala assim, agora com as profissões do futuro, professor vai deixar de existir, RH vai deixar de existir. Não vai deixar de existir. Nós vamos ter mudanças. Como tudo está acontecendo, são mudanças, inovações, né? A vida é uma eterna mudança. E hoje em dia as mudanças ocorrem de uma forma muito rápida. Por isso que a gente tem que estar sempre se atualizando. O RH não vai deixar de existir. O que está acontecendo? Com toda a tecnologia que nós temos, muitas áreas burocráticas estão sendo informatizadas, né? Isso vai dar uma certa liberdade para os gestores e para quem atua de forma mais efetiva realmente no RH, focar em quê? Em pessoas. Como eu vou treinar meu funcionário? Como eu vou reter os talentos que eu tenho? Como eu vou identificar esses talentos que eu tenho dentro da empresa? Então, essa preocupação que a gente tinha muito antes e que muitas empresas não enxergavam, vão estar cada vez mais visíveis, né? E o mundo está carente. Então, as pessoas precisam ter contato, voltar a ter contato umas com as outras. A tecnologia está aí, não tem como negar. Sim. Vai estar sempre presente, daí para mais. Todo mundo fala, mas vai ter robô, vai tirar o trabalho do homem? Não, não vai. Alguns, infelizmente, sempre vão ficar para trás, como sempre aconteceu desde que o mundo é mundo, né? Infelizmente, alguns não têm oportunidade, outros que têm oportunidade deixam a oportunidade passar, em termos de se autoconhecer, de aprendizados, né? De estar se reciclando. A gente fala que o lema hoje é aprender a aprender. Que eu aprendo alguma coisa hoje, daqui 6 meses, 5 meses já está obsoleto, eu tenho que estar aberto a aprender de novo, tenho que saber escutar, né? Porque escutar funcionário, escutar chefe, escutar o que alguém tem para me dizer que possa me agregar. E o RH, ele está passando junto com todas essas transformações que as demais áreas estão passando. E o RH hoje ele tem a missão, que é delicada, vamos assim dizer, de alinhar os objetivos da empresa com os objetivos dos colaboradores, né? E pela primeira vez em muito tempo, nós temos 3 gerações trabalhando simultaneamente no mercado de trabalho. Então, o que a gente entende por geração? A cada 20 anos no mercado de trabalho é uma geração. Então, eu tenho pessoa entrando no mercado de trabalho com 18, 19 anos, pessoa com 35, 40 anos e com 60 anos ainda ativo no mercado de trabalho. A missão do RH, como eu vou administrar todas as cabeças de diferentes gerações, né? Fazer com que as pessoas se sintam reconhecidas, que se identifiquem com a cultura da empresa. A empresa também tem que ir se adaptando nesses momentos. E às vezes a empresa, por estar sempre correndo atrás só de resultados, não tem um RH, não tem uma gestão que consiga abrir, alertar os olhos, ou a empresa não quer, falar, a gente tem que mudar. Isso daqui funcionava 15 anos atrás, hoje não funciona mais, né? Então, tem que alinhar tudo isso. Como que eu vou... Os jovens hoje são muito a favor de engajamento, tem que ter engajamento social, diversidade dentro da empresa. Beleza. Daí tem a geração dos 30 a 40 anos, que já é mais maleável, mais meio termo. E tem os de 60, 50, 60 anos, que às vezes já são mais restritos, não gostam tanto do novo. Então, você tem que ensinar, o que você faz é perfeito, sempre funcionou. Mas agora a gente tem essa ferramenta, tem esse jeito de falar, temos como atingir os funcionários de outra forma. Né? Tem muitos que se sentem acuados, os jovens, muitos novinhos, que estão muito acostumados só com essa conversa, né, virtual. Quando você põe frente a frente, trava.
Então, daí quem tem mais idade fala, mas ele não sabe nem conversar. Calma, não é que não sabe conversar. Hoje eles têm uma outra linguagem. Então, a gente tem que estar ali conseguindo caminhar em todos os âmbitos e alinhando tudo isso. Então, hoje, o RH tem essa missão, né? Conseguir, de certa forma, dar uma unificada, uma balanceada, falando todas as línguas, para a empresa atingir os objetivos dela e a gente conseguir realizar alguma coisa dos objetivos dos colaboradores. Sim, e é interessante isso que você falou, acho que isso vale uma live, viu? Só sobre isso, viu, Vanessa? Acho Ah, é que muito a gente já vasto, pode, nossa, é muito assunto. eu gostei do assunto, acho que uma hora a gente faz aí um bate-papo sobre isso. Mas é interessante Podemos porque marcar. cada vez mais você vai ter pessoas com mais idade trabalhando, porque nosso sistema previdenciário sofreu uma reforma recente, daqui a pouco, daqui 3, 4 anos, já vai voltar nesse assunto, porque vai precisar Sim, de novo, com certeza, vai, mexer, né? Então, as vai. pessoas tendem a ficar mais tempo no mercado de trabalho, né? Então, e aí vai Com, aumentando esses desafios aí também, né? Interessante, sim. né? Não, com Eu, certeza. Isso sempre vai estar em pauta, né? Porque a pessoa não consegue mais aposentar, né? Assim, sim, de forma sim, tranquila. Aposento, mas vou continuar no mercado de trabalho. é, E é interessante porque há uns 15, 20 anos atrás, as empresas queriam contratar gente jovem, sangue novo. Hoje, eu quero crescer, eu quero ter a novidade, a inovação dentro da minha empresa. Só que eu preciso da expertise, da vivência dos mais velhos, né? Então, o mercado de trabalho está aberto para todos. Temos 14 milhões de desempregados? Temos. Mas o que esses 14 milhões de desempregados, muitos estão trabalhando informalmente e tal, mas assim, precisa ter a vontade de trabalhar. Eu preciso sim, querer aprender e correr atrás. E a gente vê, infelizmente, que tem aqueles que querem um emprego para receber o salário no final do mês. Eu entro e saio no meu horário e não faço absolutamente mais nada. Mas hoje, se você não for multifuncional, polivalente, seus dias estão contados. A profissão do futuro eu vou exercer pelo menos, vou trabalhar pelo menos em 3 áreas distintas no decorrer da minha carreira, se não ao mesmo tempo. sim. Tem que correr atrás, tem que atualizar, não tem como fugir disso. E sempre cuidando do equilíbrio emocional, principalmente quem está na área de gestão de pessoas. Eu tenho que me conhecer para eu conseguir emocionalmente organizar as minhas emoções, os meus sentimentos, porque eu cuido de pessoas. E as pessoas vêm com histórias tristes, histórias pesadas, as pessoas precisam de ajuda, né? E a gente está ali para ajudar. Eu falo para os meus alunos: é bom, muito bom você ser gratificado financeiramente pelo que você faz, ter reconhecimento. Só que eu acho que a gratidão que você gera nas pessoas pela melhoria que você proporciona desde pequenininha na vida delas é muito maior, faz muito bem. Então, quem trabalha na área de gestão de pessoas, de RH, tem que ter esse amor pelas pessoas. É fácil? Não é fácil, porque você vai encontrar gente que falta de respeito com você, que quer te peitar, né? Então, tem várias áreas que são difíceis de trabalhar. Mas quando você consegue ver, você plantou uma sementinha e nasceu uma folhinha, não deu nem, não vou falar nem que deu uma flor ou uma árvore. Fala, putz, consegui alcançar já o meu objetivo. Se eu não conseguir, eu tô no caminho certo. Se não for agora, vai ser daqui a pouco, e por aí vai. Então, tem hora que a gente cansa, fica esgotado sim, né? Porque tem algumas pessoas ou mesmo a empresa suga. Mas hoje em dia tudo funciona dessa forma. Por isso que eu falo, trabalhem o autoconhecimento, se conheçam. Se puder, faça uma terapia que ajuda, né? Porque a gente no trabalho é sugado. Então você precisa ter também descarregar de alguma forma. E quanto mais conhecimento emocional você tiver, você flui melhor. Com certeza. Ô, Vanessa, vamos falar um pouquinho do curso agora, né? Então, Vamos. nosso curso aí de tecnólogo em recursos humanos, fala um pouquinho do currículo Do do curso. curso. Tá, então é um curso, né, de tecnologia. O que é um curso superior, sim, Sim, reconhecido legal. por Bom todas, destacar isso. é reconhecido
né, nacionalmente, como um curso superior de graduação de 5 anos e o de 2. Ah, então por que o de 2 vale menos? Não, muito pelo contrário. Então, ele é focado naquela área. Você tem 5 anos de administração e você vai ver um pouco de RH, um pouco de logística, um pouco, né, Marketing, de finanças. marketing, de tudo um pouco. Aqui não. Eu quero trabalhar com gestão de pessoas, com recursos humanos, já estou trabalhando na área, estou me identificando, vou fazer o tecnólogo de superior de recursos humanos, gestão de recursos humanos, para me aperfeiçoar, tá? Então, são 2 anos, 4 semestres, são 2.020 horas aulas, tá? E você vai ter a parte teórica e a parte prática. Como que a gente faz a parte prática na faculdade, mesmo com a pandemia? Nós temos o PIM, que é o Projeto Integrador Multidisciplinar, né, que todo semestre você vai fazer o trabalho em cima das matérias que você está estudando. Como que você faz esse trabalho? Você vai aplicar, né, a teoria que você viu em aula dentro das empresas. Ou escolhe uma empresa e trabalha aquela empresa naquele semestre. Então, isso já é muito bacana, porque tem gente que nunca trabalhou, nunca teve contato com a empresa, e às vezes é a primeira vez que está tendo a oportunidade de conhecer uma empresa. E apresenta isso, né, para a sala. Então, é bem legal. Tem oportunidade, principalmente assim na matéria de recursos humanos, por exemplo, nós falamos sobre pesquisa de clima. Por que aplicar uma pesquisa de clima? Como que funciona? Uma pesquisa de satisfação? Como dar feedback? Como fazer um currículo? Tem muita gente que não sabe fazer um currículo, né? Então, o que é importante? O que eu posso colocar? O que eu não posso colocar? Então, a gente dá a parte teórica e aplica em sala de aula. Exemplo, pesquisa de clima, de satisfação com a faculdade. Semestralmente, eu costumo aplicar essas pesquisas na sala de aula, tá? E daí eles me respondem, eu explico por que nós vamos fazer essa pesquisa, qual é o intuito, porque isso a gente também tem que explicar para funcionário, para não ver que é uma coisa jogada ao léu, que tudo tem um motivo. Sim. Daí nós aplicamos, fazemos a tabulação, apresento para eles a tabulação e conversamos, olha, isso daqui foi levantado, o que vocês acham? É pertinente? É cabível? Não, é coisa muito, né, de outro mundo, esdrúxula? É um luxo? O que realmente faria diferença? Então, aqui, ó, com 90% o pessoal apontou isso e 10% isso. Qual é a relevância? E daí eu levo isso para a direção, tá? Que é uma coisa bem funcional mesmo, é profissional. E em cima disso, nós temos a CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação, né? Que eu sou coordenadora também. E em cima disso, nós sentamos com o grupo da CPA e tomamos uma providência. Tem coisa que a gente pontua que é simples de resolver e nós resolvemos rapidamente. E outras demoram um pouquinho mais, é lógico, né? Mas, então, é muito interessante isso, porque você vê a teoria e tem a prática. Então, nós temos estudos de caso, temos um laboratório, né, de tecnologia, onde tem alguns sistemas de folha de pagamento que pode, né, jogar lá a folha de pagamento, tudo que você viu na teoria e colocar na prática. Então, você tem essa vivência, né, um pouquinho da prática. E sempre com a troca, ó, fizemos isso, daí um fala, eu já participei de uma pesquisa de clima, depois não tive feedback, não vi nada acontecer. É exatamente isso que não pode deixar acontecer, se não cair em descrédito. Se quiser ter uma segunda vez, ninguém vai participar. Então, tudo isso que a gente é a experiência, né, do dia a dia, que a gente já vivencia e passa para os alunos. E é muito bacana, ajuda muito, muito. Ontem nós tivemos a formatura, né, do pessoal da faculdade, das turmas de 2021, e eu tenho certeza, ali na minha turma eu sei quem que vai despontar, quem que realmente está na área, que se interessa, que trazia questões para a gente debater em sala de aula. Eu vi muitas oportunidades ali, e cada turma é uma visão nova, né? Então é bacana, eles têm um frescor grande. Aí você fala, mas daí então é só moçada? Não, muito pelo contrário. RH, ele tem uma grade, vou dar uma lida depois aqui para vocês na grade, que
pessoas de 20, 30, 40, 50 anos, se quiser fazer RH, está em tempo. E é muito gostoso, né? Então, você vai conseguir ter resultados. O mínimo que seja, mas eu tenho certeza que consegue resultado. E tem gente que já precisou trabalhar ao longo da vida em outro setor. Eu sempre tive essa identificação com a RH, mas pelos acontecimentos da vida, tive que trabalhar, sei lá, em loja, não consegui focar. Então, aproveita e faz. São só 2 anos. É uma imersão maravilhosa e você vai se qualificar. E eu tenho certeza que quem tem vontade vai se destacar, vai conseguir se colocar no mercado, não importa a idade. Que hoje, que nem eu falei, já tem essa coisa da empresa das diversidades, que vai desde idade, sexo, religião, raça. Então, o mercado está aberto. Legal. Fala um pouquinho, então, falando do mercado, fala um falar pouquinho do Peraí, vamos mercado. falar grade, terminar de falar grade. Verdade, a grade, isso. Vai lá. Vou ler aqui rapidinho, que tem muitos tópicos, tá? Então, a gente tem administração de cargos, salários e benefícios, administração estratégica, comunicação empresarial, contabilidade, dinâmica de relações interpessoais, direitos humanos, que é optativa, você pode fazer online, economia e mercado, educação ambiental, que também é optativa, pode fazer online, empreendedorismo, criatividade e inovação, estatística aplicada, estudos disciplinares, ética, cidadania, sustentabilidade, fundamentos da administração, fundamentos de marketing, gerenciamento de pessoas, gestão do conhecimento, indústria 4.0 e tecnologias, língua brasileira de sinais, Libras, né, que também é opcional, você pode estar fazendo online. Então, é um leque muito grande. Todo mundo, daí você fala assim, tem contabilidade e estatística. Quem é do RH fala, nossa, Lá mas vem. assim, fica com medo. Mas, é o básico que a gente tem que conhecer. Por quê? Você vai fazer uma pesquisa de mercado, né? Você tem que saber a estatística, saber interpretar isso, né? A contabilidade é o básico de custo, até onde você pode ir, o que não pode. Então, é tudo enriquecedor. E você, é exatas. E você não lida com exatas no dia a dia? Lógico que lida. Não tem como né? correr, Faz né? parte, não tem como correr, faz parte. Sim, legal. Vamos lá, mercado de trabalho. O que que a pessoa que se forma pode trabalhar em quê? Você já falou um monte, né? E você mesma trabalhou, né? Mas... O mercado de trabalho também é muito amplo, muito, 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 muito. O que eu posso trabalhar na área genérica, generalista, de tudo um pouco, fazer de tudo um pouco, ou me especificar, né, em algumas áreas que eu tenha mais afinidade, que pode ser recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários, que mais? Avaliação de desempenho, isso eu posso aplicar de uma forma mais genérica. Posso dar consultorias, posso ser CLT, posso prestar concurso, até mesmo federal. Se tem lá um concurso federal que exija nível superior e não especifique de que área se é direito, contábeis, administração, eu, com meu certificado de curso tecnólogo superior, eu posso participar desses concursos públicos. Que mais? Deixa eu ver. Docência, área de docência, né? Posso dar aulas, eu tenho que ter um MBA, uma pós-graduação, que é uma outra, né, que me prepara mais para poder dar aula. Cargos de liderança, como gerenciamento de lojas, empresa privada ou pública, qualquer setor tem a área de RH, tá? E, mais uma vez, a idade não interfere. Então, é uma gama muito grande. Consultoria, ela parte para vários segmentos. Você pode direcionar ou não, dar uma consultoria de A a Z. Se você der uma consultoria, vamos por cargos e salários. Já vi consultoria que em 6 meses faço o levantamento e entrega. Gente, só que depende de quantos cargos tem na empresa, a diferenciação de um para o outro, os níveis, a cultura da empresa. Eu sempre foco muito nisso, na cultura da empresa, né? Às vezes, não adianta eu trabalhar numa empresa e ele quer só falar, não, nós vamos mudar alguma coisinha. Você vai fazer um trabalho? Vai, mas para o que ele quer, que não é o correto. Então, eu já fico meio assim com o pé atrás. Mas, assim,
exige tempo. A gente fala, vai dar uma consultoria 6 meses. Não, tem consultoria que dura 2 anos, 1 ano e meio, depende do tamanho da empresa, da quantidade de funções que a empresa tem, né? Então, o ramo é grande. Eu posso trabalhar com gestão de recursos humanos dentro de uma loja, dentro de uma empresa, numa área acadêmica, né? Então, é muito vasto, muito, muito, muito vasto. Interessante, bastante oportunidade. Bastante. Pessoal, a Vanessa é coordenadora, né? Então, ela vai falar um É. pouquinho agora do time dela. Fala um pouquinho dos suas professoras e professores do curso. Olha, eu tive, que nem eu falei, eu sempre tive muita sorte, né? Aham. E no IESA, quando me chamaram, a gente fala, nossa, vou dar aula, curso superior. Mas, assim, todo semestre, cada turma que você pega, nova, você tem que se adaptar à carinha da turma ali, né? Sim. Quando você dá aula para pessoal de contábeis, é de um jeito, de administração é outro. Então, você só vai dando uma ajeitadinha. E os professores do IESA, o IESA, né, começando, é uma faculdade pequena, então eu falo que ela é intimista, você se sente em casa, e com Muito. os professores que estão lá não são diferentes. Todos é composto por professores assim, mestres, doutores e especialistas da área, né? Então, todos têm a vivência na área que estão dando o curso. Não tem só a teoria, tem a prática. Isso faz muita diferença. E os professores que estão lá há muito tempo. É lógico que existe uma rotatividade, aposenta, outro muda de cidade, ou mesmo de emprego, mas assim, eu estou lá 7 anos, tem gente que está 15, 18 anos, o IES acho que tem uns 22 anos. Sim. Então, tem gente que está desde o começo. Às vezes sai, fica 1, 2 anos fora e volta. E sabe quando você se sente acolhido, se sente em casa, né? A pessoa é nova, não fica aquela, nossa, e agora? Eu posso falar com esse, vai puxar meu tapete? Não vai. Lá você não sente isso. E os professores e a diretora têm uma ligação muito estreita com os alunos. Então, o aluno passa alguma coisa para o professor, na hora, manda um WhatsApp para a diretora, para o colega professor também, ou da sua turma, ou não, que você queira saber alguma coisa que, né, que está acontecendo, pode ser da sua matéria, não pode não ser, e na hora você tem resposta. Então, é um entrosamento muito grande. Eu acho que os alunos sentem muito isso, né? Porque você vê que tem alunos, eles se formam em administração, daqui a pouco você vê, está no curso de recursos humanos. Fala assim, nossa, mas eu já dei aula para você semestre atrasado. Ah, então a professora quis fazer recursos humanos. Ou se não, de processos gerenciais. Então, assim, você vê que funciona, é gostoso, os professores são extremamente competentes, né? Porque justamente eles têm a teoria e a prática. E eles cativam os alunos com isso, porque devido a essa proximidade que acredito eu que em muitas instituições a gente não, infelizmente, não consegue ver isso, vivenciar isso. Então a gente vê Legal. direto, tipo, a Rosana, a diretora, ela está transitando, né, quando tinha aula presencial, transitando na faculdade. Mesmo quando está agora remotamente, ela fica conectada 24 horas por dia, praticamente. Então, o aluno pode mandar e-mail, tem o WhatsApp dela, tem meu WhatsApp, e as coisas funcionam, e é isso que a gente precisa ver. Quando eu falo pessoas, é isso. A gente precisa ter essa ligação, esse contato, né? É lógico que tudo tem um limite, mas a gente precisa ter essa ligação, porque as pessoas se sentem valorizadas, se sentem ouvidas. Então, não é falar, putz, colocou ali alguma coisinha na caixa de sugestão e nunca tive um feedback. Não, você vai ter sim. Eu tenho certeza disso. Legal. Você falou um pouquinho do PIN, né, que é um projeto bem prático. Tem mais alguma coisa a acrescentar sobre isso, Vanessa? Sobre aulas práticas? Tem. O PIN, daí eu já até me antecipei um pouquinho, né, das pesquisas de clima, de satisfação que a gente acaba Sim, aplicando com os alunos mesmo em relação à faculdade. Nós temos arquivado pesquisas feitas de alunos em relação, tipo, ao quadro docente, eu aplico, né, até na minha aula, né, como que tá a aula, como que não tá, feedback, às vezes, depois da prova, o que você achou da prova, tanto da estrutura física quanto do corpo docente
do atendimento de secretaria. Então, a gente tem tudo isso, a gente coloca em prática, tem tabuladinho, apresentou para os alunos, levou o resultado para a CPA, para a coordenação, para a direção. A gente trabalha em cima, dá feedback para os alunos na sala de aula, para os demais cursos que não participaram, a gente tem anexado os resultados no quadro de aviso. Então, assim, nós fazemos acontecer realmente isso. Nós nos empenhamos ao máximo para o que teoria se transforme em prática e veja resultado. Então, isso a gente consegue trabalhar muito bem lá no IESA. Que legal. Vanessa, por que uma pessoa deve fazer o curso superior de tecnologia em recursos humanos no IESA? Olha, primeiro, porque o IESA é nota 4 no MEC. É uma nota muito boa, né? Que vai de 0 a 5, nós temos 4. O corpo docente, não tem o que questionar, temos professores especialistas, como eu já falei, mestres e doutores. É uma equipe unida. Nós conseguimos aliar justamente a teoria e a prática. As coisas acontecem muito rápido, não são engessadas, né? A gente percebe que os alunos e professores, mesmo fora do horário de aula, em intervalo ou depois da aula, conversam, trocando ideia, não é só sala de aula, né? Tem as atividades que nós fazemos, que são as extracurriculares, as complementares, que são desde ações sociais, que já prepara o aluno também para trabalhar com ações sociais, para ver que existe um outro lado. Tem muita gente que não tem essa oportunidade de contato, não tem esse conhecimento, né? Então, nós fizemos na pandemia todo o semestre o Drive-Thru Solidário, que era arrecadação de alimentos. Ajudamos as ONGs de animais. Então, é muita coisa que acontece. Fora da época de pandemia. Na pandemia também tivemos o curso de semana de administrador, com várias palestras, mesa redonda, onde os alunos, isso daí também, olha, a área prática, os alunos preparam as atividades que vão ter, as palestras que vão ter. Nesse último semestre foi fantástico, o professor Daniel, né, que coordenou tudo com os alunos dele, saiu tudo muito bonitinho, foi um trabalho bem bacana. Nos outros semestres, antes de pandemia, a gente tinha essas ações presenciais, mini cursos da área, vamos supor, eu sou da RH, então o que a prática? Vamos fazer o currículo, como montar currículo. Podia, tanto alunos da faculdade, familiares, aberto à sociedade. Então, a gente senta e conversa, o que você faz? Eu tenho dificuldade disso. Daí você vai extraindo informações da pessoa, montei o seu currículo. Daí a pessoa fala, nossa, sou eu esse? É, você. Então, tem gente que perde a oportunidade de trabalho por não saber montar um currículo, né? E teve de imposto de renda, a gente já teve mini curso de imposto de renda. Então, isso é a teoria e a prática, tá aí, junto. Isso, eu acho que é um destaque muito grande do IESA, muito grande mesmo. E o RH em si, o leque grande do mercado, não é limitação de idade, né? Aí, que nem eu falei, nós temos 3 gerações trabalhando simultaneamente, não é um bicho de 7 cabeças, você só precisa, veja a grade, entra no site do IESA, tem a grade de todos os cursos lá, com qual que você se identifica, e boa vontade, você vai decolar, não tem o quê. E está sempre aberto a aprender, reaprender e aprender de novo. Legal, é isso aí. E quer se inscrever para o vestibular, inscrições estão abertas, né? Isso, estão abertas sim, só entrar no site também. Entra no site, no Instagram, no link da bio, espera acabar a live, clica lá e já se inscreva. Vanessa, mas já indo para o fim aí, queria que você fizesse suas considerações finais e alguma coisa que você, enfim, alguma pergunta que eu não fiz, que você gostaria de comentar. Vamos lá. Acho que a gente já até falou bastante, que nem você falou. Recursos humanos é algo que está em alta, assim como a área de saúde, né? E a administração, que sempre está também. Mas, assim, tem um leque muito grande, né? Tanto de grade, para a gente falar, de pontuar
né, de recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, essas 3 gerações que estão no mercado, as profissões do futuro. Então, assim, que nem você falou, pô, caberia até uma outra live para isso, Sim. mas... Vamos fazer, hein? Vamos sim, vamos marcar. Mas, assim, se você tem disposição, quer aprender, aproveite. A vida passa muito rápido. O mercado está muito dinâmico. Então, assim, se atualize, né? Vem dar uma lidinha em todos os cursos que a gente tem aqui no site. Não é caro, perto de outras faculdades, e pela qualidade que nós temos, o curso não é caro. É um investimento, você não tem que ver como custo, sim como um investimento para a sua vida e para a sua carreira. Então, é isso que vai te diferenciar de outras pessoas que eu tenho certeza que vão ficar para trás. Legal. Beleza, Vanessa, quero agradecer o seu tempo, quero agradecer aí também o pessoal que nos acompanhou. Essa live vai ficar gravada, viu, pessoal? Essa live, daqui a pouquinho a gente só dá uma editada nela e já põe aí para quem perdeu, poder assistir, poder acompanhar. Eu aprendi hoje, viu? Tive uma aula aqui com a professora. Que bom, ficou contente, ó. Já foi a sementinha que eu plantei, já começou. Já teve uma, Isso que é gostoso. sementinha aí. Porque, é isso assim, que é gostoso. Não é a minha. Eu gosto muito da área, eu até já dei aula no curso técnico em recursos humanos. Segundo grau. Mas, eu tinha, no ensino médio, isso, eu tinha uma matéria bem específica lá, mas eu sou da área de cálculo, então o que tinha de cálculo lá eu conseguia mandar bem, mas reconheço, e é óbvio isso, e cada vez mais, né? É uma das áreas mais importantes dentro de uma empresa, porque se você não domina a gestão de pessoas, você não domina a empresa, né? O negócio não, você pode ter toda a tecnologia de ponta, mas eu preciso de pessoas para fazer virar aquela tecnologia de ponta. Então... E não tem fim, né? Você sempre vai ter pessoas. Então, se você vai ter pessoas, você vai ter que gerenciar elas, e cada vez de formas mais diferentes, mais diversas, porque o mundo está mudando muito rápido. Muda muito rápido. Então, aproveitem a oportunidade. Aproveita a oportunidade. Pessoal, vai no link da bio, aproveita a oportunidade, o vestibular está aberto, as aulas começam meados aí de fevereiro, primeira ou segunda semana, a gente ainda não tem essa data certinha, mas corre lá que dá tempo. Dá tempo. Vanessa, obrigado. Eu que agradeço, obrigada. Você. E, para todo mundo. Já se prepara porque vai ter outra, viu? Tá joia, obrigadão. Gente, valeu, bom final de semana. Quer conhecer mais nossa faculdade? Vai no link da bio e conheça lá. Abração e até a próxima. Até a próxima.